O verso 3, Salmo não é capítulo, Salmo é número, é um inário, tá bom? Então, Salmo 1, verso 3, quem achou, dá um amém bem gostoso. Amém. Pronto? Cadê o David? Já está ok? Diz assim a palavra do Senhor: Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e pedimos a Deus que tu fale ao nosso coração. Ser conosco agora em nome de Jesus. Não me deixe atrapalhar a tua obra, em nome de Jesus. Amém. 3 passos para ter resultados. 3 passos para ter resultados. Existe o grande responsável pelo sucesso dos Estados Unidos, é um filósofo chamado William James, que formulou a questão do pragmatismo. E resumindo a filosofia do pragmatismo, que é bem mais complexa do que isso, ela significa ter energia, menos energia para mais resultados, certo? Menos energia e para mais resultados. Então, e há uma crítica muito grande quanto às igrejas que estão crescendo, igrejas que estão se desenvolvendo, de serem puramente pragmáticas. O pragmatismo também ele é mal visto quando a gente tem resultado por resultado. Isso também não vale a pena. Ter crescimento por crescer. Nós queremos crescer, amém? Amém? Mas nós não queremos crescer por crescer. Não adianta você crescer por crescer, mas tudo aquilo que não tem resultado, não vai para frente, morre. Nós enfrentamos um grande desafio, o pastor Lieste está ali, na nossa denominação, que é o desafio do crescimento. E às vezes, por causa do má preconceito, de um grupo que fica criticando as pessoas que estão crescendo, as igrejas que estão crescendo, de serem puramente pragmáticas, como se o pragmatismo fosse uma coisa somente ruim, e não é. E temos que ter resultado. Por exemplo, tem uma criança chorando aí, alguém poderia me ajudar? Aonde é? O Marcinho ali, a Nayara, sejam bem-vindos. Vieram, filha, está ali atrás. Então, se nós queremos crescer, queremos, porque se aquilo não tiver resultado, vai morrer. Se você não tiver um desenvolvimento na sua empresa, a qual você é dono, você vai morrer. Se você não tiver um desenvolvimento como funcionário público, você vai estar roubando o dinheiro do país. Então, você tem que ter resultado. Diga para a pessoa que está, tenha muito resultado. Diga para a pessoa que está do seu outro lado, você vai ter muito resultado. É muito ruim quando você planta e não colhe. É muito ruim quando você não consegue ter um desenvolvimento na área que você está planejando. E igrejas que não crescem, irmãos, é um problema grande, principalmente para o pastor. Eu estou aqui há 20 anos. Em 2012 para 2013 começou uma mudança aqui. E nós começamos a ter uma melhora. O nosso problema não estava no pastoreio. Nós sempre pastoreamos bem. Pastoreamos com o coração. Nosso problema estava no discipulado. Porque discipulado vai para o desafio, vai para os resultados, vai para a questão de você ter resultado. E quando a gente começou, a gente colocou o coração para ser ensinável, a gente estava disposto a isso. Estava no último cartucho nosso. Eu estava para desistir do ministério, conversei com um pastor, que eu tenho certeza que o pastor Lieste conhece, eu vou falar o nome aqui, que ele me deu uma palavra tão poderosa, mas tão poderosa, que quando terminou eu não queria mais desistir do ministério, eu queria desistir era da vida. Irmãos, às vezes você não tem resultado,
por uma coisinha que você não está fazendo errado, por falta de orientação. E é isso que a gente vai ver agora. Na vida, nós precisamos de resultado. Você precisa dar certo. E Deus se interessa. É claro que a gente quer ter uma igreja grande. Se eu disser aqui, eu não quero ter uma igreja grande, enorme e tal. Eu quero. Mas a razão principal que a gente quer ter uma igreja grande é porque cada pessoa da multidão que vai chegar aqui é uma pessoa a menos que vai passar a eternidade no inferno e vai passar a eternidade no céu. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? A Bíblia diz que Deus não fica satisfeito com a morte do injusto, do incrédulo. Deus não fica feliz com isso não. Então Deus fica feliz quando alguém se converte. E é por isso que a gente quer trabalhar. A pessoa fica reclamando da sociedade, fica reclamando da violência, fica reclamando de tudo, mas não faz sua parte. Então nós podemos crescer mais, nós podemos crescer com qualidade. Não, nós queremos qualidade e é um pingo de gatos pingados ali e não cresce. Não tem qualidade isso. Isso não é qualidade. Porque se tivesse qualidade, dava fruto. Então aqui são princípios que, se a gente for ver, realmente são princípios que não servem só para a fé, servem para a vida. Então, primeiro passo para ter qualidade: raízes. A palavra é como uma árvore plantada, no hebraico shatal, significa fincada, significa com raiz. Uma pessoa, para crescer, ela tem que ter raiz. Às vezes a gente está preocupado em resultado, e para você crescer para cima, primeiro você tem que crescer para baixo. Você precisa ter fundamentos. Eu posso dizer com orgulho santo, se é que existe isso, que eu congreguei 2 igrejas, na realidade 3, porque uma foi simultânea com essa. Eu me converti numa igreja, depois mandaram para cá, e eu pastorei uma paralela com essa. A minha vida toda foi na denominação congregacional. Orei a Deus para sair, mas Deus não deixou. E eu entendo, cuidado com essas crianças, e eu entendo que a vontade de Deus era que a gente ficasse aqui. Embora momentos difíceis e complicados, mas foi bom porque a gente tem raiz, tem fundamento. Uma pessoa que não tem fundações, uma pessoa que não tem local, uma pessoa que não tem base, uma pessoa que não tem estrutura, é uma pessoa volúvel. Nós vivemos uma época dos crentes flutuantes. Sai de uma igreja, vai para outra, e o evangelho cresce muito por transferência. Se for contar as pessoas que são salvas mesmo, que aceitam Jesus, são menos do que as pessoas que vivem pulando de galho em galho. Isso não é bom, porque isso mostra que as pessoas não têm o quê? Não têm base. A palavra shatal significa plantar ou transplantar. Isso, pastor, nasci numa igreja que não tinha pé nem cabeça. Nasci numa igreja que não tinha doutrina, era só um movimento, sei nem se era igreja de direito. Mas você pode ser transplantado, você pode ser enxertado, você pode criar raízes em algum canto, você pode criar fundamentos. Se você não tiver base, você não vai conseguir crescer, porque você cresce, mas cai. Quando a gente foi construir essa sala agora, a gente teve que colocar colunas. Irmãos, quando a gente cavou, nós tivemos que colocar bases de concreto para as colunas de 1,70 m. 1,70 m de profundidade. Quando a gente cavava, a areia era solta. Ficava, meu Deus do céu, Jesus que luta. Os meninos passavam mal. Às vezes criar raízes, criar alicerce leva tempo. E é por isso que o crescimento não vem de uma hora para outra. O segredo de dar frutos é ter raízes. Segundo o livro de Reis, capítulo 19, verso 30 diz: o que escapou da casa de Judá e ficou o resto, se tornará a lançar raízes para baixo e o fruto por cima. Tem um livro do Ed René que ele fala o seguinte, que as pessoas estão preocupadas em ter copa, não tem a preocupação de dar fruto logo, tem a preocupação de fundar raízes, de aprofundar as raízes, porque no devido tempo o fruto vem.
Tem células que elas não crescem de uma hora para outra. Elas ficam demorando e a pessoa batalhando. Pastor, o que está acontecendo? Tenha calma. Que se você está fazendo tudo certo, se você está com temor ao Senhor, se você tem uma vida santa, se você está fazendo tudo que você tem que fazer com excelência, o crescimento na época certa vai vir. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Segundo segredo é corrente das águas. Plantados junto à corrente das águas. A palavra no original é pelec, canal. Ou seja, está ligado, está conectado. Não adianta nada você estar numa terra boa, você ter raiz se não tem nutrientes, se não tem água, se não tem adubo, se não tem como você ser nutrido. Às vezes se manda um obreiro para morrer. Se joga um obreiro lá, me jogaram aqui, irmãos, e me deixaram ilhado. Fiquei sem contato, fiquei tentando de todas as formas, pelejando. Estudamos muito, pesquisamos muito, mas faltava o quê? Conexões. Nós estamos na época das conexões. Você vai fazer um curso, uma palestra, daqui a pouco você está no grupo da palestra. Grupo do curso tal, grupo do curso tal, grupo da faculdade, grupo da sala de aula, grupo das mães, grupo dos pais, grupo do tio. Tem até o grupo dos ex-namorados. E tem uns que é grande. O grupo das ex-namoradas. Gente, é tudo conectado. Se você não ficar conectado, se você não estiver no canal, você não vai conseguir. Uma pessoa que está numa igreja rodoviária, uma pessoa que está numa igreja flutuante, que ela vai para uma igreja um dia, outro dia, não tem relacionamento, não tem contato. O que é que diz em Hebreus 10:25? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia se aproxima. O que é isso? É o irmão te chamar a atenção, quando você está pisando na bola. É alguém dizer, ei meu irmão, peraí, diga aí para a pessoa, se ajeite. Por que algumas pessoas querem ficar numa igreja rodoviária? Numa igreja grande que ninguém conhece? Uma igreja longe que é longe da tua casa? Porque ninguém te conhece. Porque ninguém sabe da tua vida. Quando uma pessoa está se desmantelando na igreja, ai pastor, estão falando de mim. Irmão, eu duvido alguém que tem uma vida correta, alguém falar dele. Eu duvido alguém que não deve nada, inventar conversa sobre essa pessoa. Eu duvido alguém que não faz nada de errado, que não usa aquela frase, não tem nada demais, se complicar. Aí a pessoa vive fazendo o que é errado, vive andando o que não deve, vive tendo comportamento errado, aí depois, estão falando de mim. Estão falando mesmo. Está dando motivo. Quando uma pessoa fala de alguém que essa pessoa não deve, ela nem liga. Deixa eu falar. Uma vez se juntou aos presbíteros da igreja que eu me converti, para eu não pregar mais. Chegaram para o pastor e disseram, pastor, ele está imitando as pregações de fulano de tal. Aí meu pastor chegou para mim e disse, Wagner, diga pastor, olha, os presbíteros se juntaram e disse, não quero que você pregue mais, que você está copiando as mensagens do fulano de tal. Eu disse, pastor, estou não. Se o senhor não quiser que eu pregue, eu não prego. Se o senhor quiser que eu pregue, eu prego. Você quer conversar com os presbíteros? Eu não. O senhor que sabe. Está tranquilo. No outro domingo ele me botou para pregar. Irmão, quando você não está devendo, você não tem que estar preocupado com conexão, não. Você não tem que estar preocupado, não. Agora você tem que estar na comunhão. Canal. Você tem que estar conectado. Você tem que estar onde? No lugar que você seja alimentado. Você tem que estar ligado. Canal é estar ligado. Plantado junto à corrente das águas. João 15,4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sem comunhão, não há multiplicação. O grande segredo para você fazer multiplicação
é comunhão, purê de batata. Quando uma pessoa não consegue ter comunhão, está devendo, tem alguma coisa errada. Quando uma pessoa não consegue se juntar, tem algo errado. Tem que estar no canal. Não adianta nada uma terra ser boa se não tiver água. O problema das terras do Ceará, do Nordeste, não são nutrientes. A terra do Ceará é boa, falta água, falta conexão, falta canal. Hoje, nós temos vários canais, né? Agora eu estava vendo, até na primeira mensagem eu falei, que antigamente eram 5 canais aqui, em Fortaleza. Era Canal 5, TV Educativo, Canal 10, Verdes Mares, tinha a Manchete, que hoje é a Rede TV, Canal 2, aí depois tinha o 12, que hoje é Jangadeiro, que era o SBT, e tinha o 8, TV Cidade, que tinha um programa antigamente chamado Irapuã Lima. Quem é mais antigo lembra dessa marmota, irmão? Parecia, o programa parecia, pastor Leite, que abriram a porta do inferno, sabe? Era um programa assim, mas era até legal. Quando os pais queriam botar uma criança de castigo, botava para assistir o Irapuã Lima. Então esses eram os canais. Hoje não, você chega na Smart TV e escolhe aquele que você vai assistir. A internet está aí divulgado. Quais os canais? Iguais às igrejas. Antigamente era o quê? A Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Quadrangular, Poderosa, Deus e Amor. Hoje tem igreja para todo tipo, congregacional. Dava para saber o crente qual é o hino que você canta. Harpa cristã, Assembleia de Deus. Qual é o hino que você canta? Cantor cristão, Batista. Qual é o hino que você canta? Salmos e hino, congregacional. Qual o hino que você canta? Inária evangélica, presbiteriana. Hoje todo mundo canta a mesma música. Hoje tem igreja para tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto. São vários canais hoje, mas cadê a comunhão? Cadê a comunhão dos grupos? Cadê? Você está ligado? Se você não estiver ligado, irmão, você não vai crescer. O que falta para se crescer é comunhão. O que falta para se crescer é você estar junto, é você estar ligado, é você estar sendo nutrido. Mas para isso, estar junto do canal é algo mais. Significa o quê? Estar plantado junto à corrente das águas. Discipulado. Quem está sendo discipulado aqui, levanta a mão. Aqui o segredo do crescimento. Agora, será que você está sendo discipulado mesmo? E se você não tiver, não tem problema. Agora preste atenção. O que é discipulado? Quais os níveis de discipulado? Onde é que começa primeiro o nível? Multidão. A multidão é necessária. Repita comigo, a multidão é boa. Sem multidão a igreja não cresce. Sem multidão, Jesus, onde ele estava, tinha sempre uma multidão. Sem multidão a igreja não cresce. Tem gente que reclama da multidão. Jesus não reclamava da multidão, Jesus amava a multidão. Agora tem coisas que para se fazer, não dá para fazer com a multidão, tem que ser com discípulos. Agora a multidão não é crente, a multidão é multidão. A multidão pode até ajudar, mas não dá para contar. Porque na hora do pega para capar, a multidão corre. Na hora do aperto, a multidão corre. Mateus 11:22 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, prestem atenção. Jesus amava a multidão e ele tinha misericórdia da multidão. E a multidão, ela não é convertida, a multidão, é gente de todo tipo. Às vezes a gente quer a multidão, mas quando vem o coxo, o cego, o mutilado, tudo bem. Agora quando vem o psicopata, o esquizofrênico, o endemoniado, o bêbado, o drogado, as pessoas começam a achar ruim. Quando você quer a multidão e é necessário para você crescer a multidão, vai vir gente de todo tipo. Não dá para escolher a multidão. A multidão é gente de todo tipo.
E glória a Deus pela multidão. O nosso trabalho é atrair a multidão. E vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Agora, na multidão, você vai ter as pessoas que vão aceitar, e que vão se firmar, e que vão virar ovelhas. Quem é ovelha? Amém? Eu sou ovelha. Aí a diferença da ovelha. Agora a ovelha ela é tola, a ovelha ela é mansa, a ovelha ela não sabe se defender. E Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A ovelha segue ao Senhor. A ovelha segue ao pastor. O pastor, ele vai na frente das ovelhas. E ele grita, e com a voz dele, chamando as ovelhas vêm atrás dele, porque elas conhecem a voz. Pastor Eibe estava em Israel, e ele viu uma cena muito interessante, que ele viu um homem com a vara, tangendo as ovelhas, e ele batia nas ovelhas, e empurrava as ovelhas para ir para um canto. Aí ele chegou e disse: estranho, é assim que pastoreia aqui? E o guia disse: não, não é não, vamos lá conversar com ele. E ele chegou para ele e disse: ei, estou achando estranho que você está batendo nas ovelhas e tangendo as ovelhas. Aí ele explicou, disse: vou explicar, realmente não é assim que se pastoreia aqui não. Eu não sou o pastor dessas ovelhas, eu fui contratado, porque compraram essas ovelhas do pastor, e eu estou levando elas para o matadouro. O pastor, ele chama e as ovelhas escutam. O mercenário, ele bate nas ovelhas e ele empurra as ovelhas para a morte. O nível do discipulado é sair do que? Multidão para a ovelha. Aqui qual é? É o cuidado. A ovelha você tem que cuidar, a ovelha você tem que alimentar, a ovelha você tem que pastorear, a ovelha você tem que levar para lugares de descanso, de águas tranquilas. É esse o trabalho. Pastor, eu sou ovelha, sou, mas talvez você esteja num nível maior. Qual é a diferença da ovelha para o discípulo? Tem gente que está só no pastoreio. Aqui é o pastoreio. Quando é o pastoreio? Quando você só é cuidado, você não dá fruto. Quando você é cuidado, só dá uma lãzinha, mas não dá fruto. Agora, quando você entra no nível do discipulado, aqui é diferente. Amém? Qual é a diferença? João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meu discípulo. O nível da diferença do pastoreio para o discipulado, qual era a dificuldade da gente? A gente pastoreava bem, mas a gente discipulava mal. O discipulado entra no nível qual? Quando você desafia a pessoa, quando você faz a pessoa dar frutos, quando você faz dar frutos. Se você é uma ovelha que não dá fruto, que não dá resultado, você é só ovelha, você não é discípulo. Você só se torna discípulo quando você dá fruto. Pergunta para a pessoa que está dando: cadê os frutos? Você sabia que tem crente que é pior que o demônio? Uma pessoa está aí no mundo, aí entra um capeta nele, colocaram uma macumba, um encosto, acaba ficando endemoniado. Quem já viu uma pessoa endemoniada aqui? Cor bonita, né? Linda, tão útil. Quando aparece um endemoniado, os crentes se ajeitam, pastor, um bocado de gente fica tudo consertado, se ajeitando, morrendo de medo de entrar neles. Aí a pessoa está endemoniada, leva para o médico, leva para o terreiro de macumba, leva para o centro espírita, leva para todo canto, o demônio não saiu, leva para onde? Para a igreja. Quando chega na igreja a gente expulsa. Quem ganhou aquela pessoa para Jesus? O demônio. Quem ganhou aquela pessoa para Jesus? O demônio. O capeta. Tem crente que é pior do que o capeta. Está na igreja há 50 anos, nunca ganha ninguém para Jesus. Vai rebotar para fora o que tem. Já ganhou quantas pessoas para Jesus esse ano? Pergunta aí. Foi quantas pessoas esse ano? Pergunta. Se você não tem fruto, você é só ovelha, não é discípulo. Só tem discípulo, só é discípulo quem tem fruto. Só é discípulo quem ganha alguém para Jesus. Só é discípulo quem dá resultado. Cadê seus frutos?
Qual é o segredo de ter fruto? Ter raízes, estar conectado, estar alimentado. Se você passa a ter fruto, dar resultado, ganhar as pessoas para Jesus e cuidar delas, aí, meu irmão, a diferença, você é discípulo. Presta atenção que é algo muito importante. Não adianta só levantar a mão. Levantar a mão não quer dizer muita coisa não, você sabe disso? Quando a pessoa é cuidada e fica e permanece, aí é que é o fruto. É fruto que permanece, porque tem fruto que a pessoa só levanta a mão, mas nunca mais aparece. Trabalhei no Festival Esperança, Franklin Graham. Muitas pessoas aceitam Jesus. Quantas ficaram? Cerca de 5 a 6% só. O importante é cuidar das pessoas, porque quando a pessoa continua conectada, continua plantada junto à corrente das águas, aí, meu irmão, dá fruto e dá resultado. Presta atenção. Existe outro nível de discipulado. Qual é o primeiro nível? Multidão. Segundo nível, pastoreio. Terceiro nível, discipulado. No discipulado é que você desafia a pessoa. No discipulado é que você, bora, vamos lá, você consegue. O líder, ele consegue ver o grande líder que está por trás da pessoa. Qual era o nosso problema aqui? Era discipulado, porque a gente cuidava das pessoas. Quando a gente começou a desafiar as pessoas, quando a gente começou a motivar as pessoas, quando a gente começou a ver o líder que tinha dentro de cada um, meu irmão, a nossa igreja tinha 42 pessoas. Numa célula deu 96. Chegou a dar 96 pessoas numa célula. Mais do que 2 vezes mais o tanto da igreja. Começamos a crescer. O Ítalo, discípulo precioso, cuida de algumas pessoas hoje. Quando ele começou, ele não queria cuidar de ninguém. Chegava no domingo, ele ligava para mim: pastor, eu não vou para a igreja não, porque eu vou para o shopping. Chegou uns parentes aqui para ir para o shopping. Cadê o compromisso, irmão? Hoje o Ítalo tem célula. Hoje o Ítalo cuida de pessoas. Por quê? Porque eu comecei a desafiar o Ítalo. Ele ia para trabalhar comigo na faculdade, no meu carro, ele ia dirigindo. E eu ficava dizendo: Ítalo, tu vai ser pastor, cara. Cara, eu estou vendo aí tu um grande líder e tudo. Ele olhava para mim com uma cara de desprezo, que dizia: eu estava era doido. Hoje o Ítalo passa 2 horas da manhã, o Ítalo está conversando com a pessoa, está discipulando a pessoa, está ajudando a pessoa, leva um para um lado, outro para o outro, ajuda a cuidar. Isso é fruto, e Deus fica satisfeito disso. Uma pessoa que cresce nesse nível de discipulado, olha a vida dele, ele não dá certo só na igreja não, ele dá certo em todas as áreas da tua vida. Você quer dar certo? Aprende a criar raízes, aprende a ter fundamentos, aprende a criar profundidade. Depois, você faz o quê? Você vai para junto de corrente das águas, locais que você tem conexão, que você tem nutrientes, que você tem alimento, que você está sendo nutrido. E você vai passar para o nível do discipulado. E qual é o último nível? Líder. Quando você é líder, aqui, meu irmão, o discipulado não é mais discipulado raso não, porque tem gente que é todo bebê. Pergunta para a pessoa que está: você é bebê? Ixi, mas eu falei isso para mim, eu estou chateado, não sei o quê. Ixi, essa pregação foi para mim. Teve uma pregação de casais que eu fiz aqui, foi 29 pessoas com raiva de mim, dizendo que eu tinha pregado carapuça. Já pensou você fazer uma carapuça para 29 pessoas? Aí tinha uma irmã que, ixi, o pastor estava pregando para mim que ele sabe da minha vida. A outra me fez: não, irmão, porque é tudo desmantelado, para você se ajeitar. Diga aí para a pessoa que se ajeite. Aí fica com o negócio de raivinha e tal. Esse líder aqui, se você quer ser líder e líder de excelência, você não pode ficar mais com não sei o que, eu não gostei não disso aí, não tem nada a ver não, que é isso e tal. Provérbios 12, aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Agora aquele que aborrece a repreensão é estúpido. Eu creio que não tem ninguém estúpido aqui, tem? Quando o meu discipulador fala alguma coisa que eu tenho que me ajeitar, meu irmão, às vezes alguma coisa, a primeira reação da gente é quem ele pensa que é. Aí depois eu fico pensando assim: opa, peraí. É muito ruim sair da zona de conforto. É muito ruim ser confortado. É muito ruim alguém falar algum defeito seu na sua cara. Mas olha, aquele que ama a disciplina, ama a sabedoria.
Agora, aquele que aborrece a repreensão é estúpido. Às vezes é difícil alguém falar alguma coisa dura para você, mas é necessário. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: rogo-vos aos presbíteros, os anciões que há entre vós, eu como presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, ainda com participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Ora, logo, o que é o supremo pastor se manifesta, recebereis a imensurável coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso para com os mais velhos, outros sim, no trato de uns como dos outros, cingível todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, às vezes é difícil você estar no nível de discipulado de líder, porque aí não dá para ficar com o negócio de bebê, não. Porque tem gente que você vai repreender, a pessoa fica com raiva de você. Pastor Eibe, ele diz uma coisa para mim: não jogue pérolas aos porcos, porque os porcos vão pisar nas pérolas, vão quebrar e ainda vão ferir o pé. Quando alguém te der uma pérola, que é uma repreensão, corrigir o sábio, ele se tornará seu amigo, se tornará mais sábio. Corrigir o tolo, e ele se tornará teu inimigo. Quando você está num discipulado mais alto, num discipulado mais profundo, não dá tempo para perder com o negócio de beber, não. Tem que chamar a atenção logo, e a gente tem que se ajeitar logo. Você quer ser um discípulo top? Você quer ser um líder top? Aprenda a ser repreendido. Aprenda a não ficar com o negócio de chorinho, com raivinha, não. Porque quem repreende é porque te ama. Você não pode repreender a todo mundo. Se você repreender uma pessoa tola, ela vai ficar com raiva de você. É a pérola que você dá para um porco. O porco pisa na pérola e quebra e ainda fere o pé. Em vez de você ajeitar a pessoa, você vai criar um inimigo. Agora, alguém que quer realmente, alguém que tem maturidade, alguém que está a um nível mais alto, ele sabe ser repreendido. Tem gente que está 50 anos de evangelho já, ainda está com o mesmo pecado. Um discípulo às vezes chega para você: pastor, estou com aquele problema ainda. Você já falou a solução para ele 50 vezes. Você já falou a solução para eles várias vezes, a pessoa não quer. É porque a pessoa gosta do problema. Aprenda uma coisa: é muito confortável o lugar do coitadinho, o lugar do problema. O meu filho é um problema, pastor. Igual um irmão no Rio de Janeiro, ele estava conversando comigo e falou: pastor, estou com um sobrinho que está um problema, rapaz. Aí emprestei ele 4 vezes dinheiro para ele nunca paga. Ele disse: como é que é? 4 vezes tu emprestou? Para que tu emprestou a segunda? Ele diz: é só não emprestar. Às vezes a gente quer problema. É difícil? É. Agora preste atenção, queridos. Último segredo. Qual é? Sucesso. Salahar. Avançar. Quando a pessoa está nesses níveis aqui, você sabe o que é que acontece? O resultado vem. Não precisa fazer resultado, é consequência. Quando a pessoa tem fundamentos, tem profundidade, uma pessoa está ligada, está sendo discipulado, está sendo mentoreado, está sendo assessorado, tem nutrientes, tem informação, tem assessoria, o que é que acontece? Ela vai avançar. Essa palavra, tudo que ele faz será bem sucedido, significa avançar, prosperar e proveitoso. É assim. Vai acontecer. Você só precisa estar num local que você tenha isso. Amém?
Baixe sua cabeça agora.